Olá, nesse vídeo vamos falar agora sobre filas e grupos de chamadas. As filas e os grupos ficam no menu aplicações. Então aqui a gente tem o item fila e grupos de toque. Qual que é a diferença entre filas e grupos de toque? Grupos de toque basicamente são vários ramais que eu coloco com um código especial para que quando eu direcionar uma chamada para eles, todos esses ramais toquem ou de forma aleatória ou alguma distribuição que eu selecionei. A fila, teoricamente, faz o processo parecido, porém ela gera algumas métricas referentes ao atendimento. Outro detalhe também é que normalmente na fila a gente configura uma música em espera para que o usuário fique aguardando. Na fila a gente também pode utilizar algumas gravações para informar tempo médio de atendimento, posição do usuário na fila. No grupo de toque, esse recurso é mais simples. Podemos colocar uma música, mas não temos os demais itens referentes a métricas de atendimento. Então vamos começar falando das filas. Pessoalmente, eu prefiro a utilização de filas. Crio as filas, tenho diversos recursos dentro dela e posso definir se eu quero que o usuário fique aguardando durante X tempo, faça transbordo ou não, tudo mais. Então vamos criar uma nova fila. Temos diversas opções aqui. Então, essa fila ela tem que receber um número. Seria um número como se fosse um número de um ramal. Então, por exemplo, você pode criar ela aqui como 9000 e vamos dar um nome para essa fila. Fila de teste. Fila sem resposta é se você quer que a fila não atenda a chamada. Ou a chamada já foi atendida, ou você não quer que ela seja atendida enquanto ela está na fila, só seja atendida após o usuário realmente receber a chamada. Normalmente a gente não altera esse parâmetro, a menos que seja um item muito específico. Confirmação de chamada, ele gera uma informação referente a números externos. Se um dos ramais possui um sigma para número externo, a fila pergunta se quer fazer o sigma. Também não é um recurso muito utilizado. Normalmente, se você tem por exemplo, um plantão onde você direciona chamadas para um celular, a gente utiliza o recurso de sigame para isso. Podemos acrescentar no Caller ID de uma chamada recebida na fila uma informação, por exemplo, essa é uma chamada que veio pela fila de suporte. Então, quando você atender no seu telefone a chamada, você vai ver escrito suporte, 2 pontos, e o número de telefone de quem está ligando. Prefixo de tempo de espera seria para ele adicionar também no Caller ID uma informação de há quanto tempo o usuário está aguardando. O alerta, ele é um alerta no cabeçalho SIP que alguns aparelhos e alguns softphones permitem que você emita sons diferentes, ou seja, o toque no seu telefone físico, ele ser diferente baseado nesse alerta que você recebe. Não é muito comum, mas tem usuários que gostam de utilizar esse tipo de recurso. Bom, vamos passar para os itens mais importantes. Estratégia de toque. Tocar todos significa que todos os ramais que estiverem configurados nessa fila vão tocar ao mesmo tempo. Menos recente significa que quem está há mais tempo sem atender uma chamada vai ser prioridade nessa chamada seguindo essa ordem, sempre o que tiver mais tempo ocioso, por assim dizer. Poucas chamadas seria baseado no volume de chamadas, ele vai tentar sempre distribuir o mesmo número de chamadas para todo mundo. Então, se o Mike recebeu 3 chamadas hoje e o Max recebeu 10 chamadas hoje, então as próximas chamadas sempre vão prioritariamente tocar no Mike. Aleatório, ele usa uma métrica interna e direciona a chamada para um dos ramais aleatoriamente. O RR Memory, ele faz basicamente um ciclo, né, entre os ramais que estão ali, guardando a posição do último ramal que atendeu. Então ele vai tocar os ramais, o último que atendeu, a próxima chamada que cair, vai seguir o mesmo ciclo, mas continuando a partir do último que atendeu. RR ordenado, ele é um recurso também que segue um ciclo.
mas você define a ordem que você quer que ele toque. Então você pode definir ali, quero que toque o Mike primeiro, o Max na sequência, a Ravenna depois. E aí ele vai aceitar essa ordem e vai tocar. Sequencial é a mesma coisa. A diferença é só alguns métodos internos que ele utiliza para fazer a descagem. W-Random ele é um randômico, né, um aleatório, que utiliza penalidade. Então o usuário que não atendeu a chamada, ele vai ter menos prioridade sobre os demais, porque o objetivo aqui é fazer com que a chamada seja atendida. Então usuários que não estão atendendo as chamadas começam a ser penalizados por isso, ou seja, deixam de receber chamadas, e aí alguém tem que acompanhar a métrica para poder verificar o que está acontecendo com esse usuário. Ignorar agentes ocupados. Significa que, se o Mike estiver numa ligação falando com um cliente fora da fila, se eu vou tocar para o Mike a chamada em espera ou alguma coisa assim. Normalmente eu utilizo sim, com ring use igual a não. Ou seja, se o usuário estiver em uma ligação, não adianta ficar apitando na cabeça dele que tem mais uma chamada na espera. Peso de fila. Eu posso ter múltiplas filas e algumas pessoas que atendam as mesmas filas. E eu posso ter um volume grande de chamadas por alguma razão específica. Então, a fila... Só um segundo. A fila que tiver o menor peso vai receber as chamadas primeiro. Então, se eu tenho uma fila de suporte e uma fila de financeiro, por exemplo, eu posso definir que o financeiro tem prioridade sobre o suporte, se for uma chamada, porque tem um volume menor de chamadas, então para o usuário não esperar tanto. Então eu defino o peso da fila do financeiro como 0 e o peso da fila de suporte como 1. A chamada vai cair prioritariamente na fila do financeiro. A classe de música seria a música que a gente quer escutar durante a espera, quer que o usuário escute durante a espera. Também podemos marcar que a gente quer que o ramal fique, que em vez de música ele use toque, que quando a chamada estiver sendo encaminhada para o atendente, que ele simbolize o toque para o atendente, ou se a gente quer que ele fique só na música. Anúncio de entrada é uma informação que eu posso pôr numa fila a partir do momento que o usuário entra. Ele entrou na fila, ele vai ouvir esse áudio. Gravação de chamada, se eu quero que essa fila grave ou não as chamadas. Esse item... Ok. Esse é um item mais para exibição no telefone, para que as chamadas na fila, quando ela toca no seu ramal, para ela não ficar contabilizando chamadas perdidas no ramal do usuário. É um recurso interessante, senão o usuário que participa das filas, ele pode chegar no telefone e ele vê que tem 20 chamadas perdidas ali. Então, essas chamadas podem ter sido atendidas por outros agentes. Destino em caso de falha seria que, se eu não passei por uma série de métricas que a gente vai ver aqui para frente, por exemplo, timeout, né? Eu defino que a fila tem um timeout de 60 segundos. Então, se em 60 segundos o usuário não for atendido, o que eu quero fazer com essa chamada? Eu posso mandar ela para uma outra fila, que é o processo que a gente chama de transbordo, ou eu posso mandar ele para a URA, eu posso tocar um áudio para ele, ou eu posso mandar para um outro ramal. Então, qualquer um dos recursos que eu tenha criado, eu posso utilizar. Agentes da fila são os ramais que vão fazer parte dessa fila. Agentes dinâmico, ele para uma outra estrutura de utilização, normalmente para agentes no mais estilo de call center, o usuário se loga pelo telefone e aí ele passa a receber as chamadas naquele telefone que ele está. Normalmente, no ambiente corporativo, a gente usa agentes estáticos. Então eu posso selecionar os agentes aqui na lista ao lado ou posso escrever diretamente. Então coloquei o número do ramal e coloco a prioridade que esse ramal tem. Então, você pode ver que sempre temos uma interrogação, né? O comentário que ela traz é bem pequeno, algumas vão ter uns comentários mais específicos. Então, basicamente, nesse caso aqui, a gente seleciona os ramais que a gente quer que toquem na fila. Ele vai adicionando. Posso escrever diretamente aqui.
sem problema nenhum. Duração e opções de agente, nós temos aqui o tempo máximo de espera. Quanto tempo alguém pode ficar nessa fila aguardando para ser atendido? Modo de espera máximo seria para que o usuário seja removido. Eu não costumo usar muito esse parâmetro. Eu tenho que fazer alguns testes, eu realmente não uso esse parâmetro. Timeout de agente significa, estou tocando a chamada para um agente, quanto tempo eu vou ficar aguardando que aquele agente, que aquele usuário atenda o telefone? Então vamos dizer 15 segundos aqui. Depois de quanto tempo eu vou tentar chamar aquele atendente novamente? Por exemplo, eu chamei para ele, ele não me atendeu, mas todos os outros ramais estão ocupados. Então depois de quanto tempo eu vou chamar de novo esse usuário? Então o padrão do sistema vem com 5 segundos. Wrap-up time seria um tempo de descanso. Basicamente é um tempo para o usuário executar alguma coisa entre uma chamada e outra. Ele acabou de desligar uma chamada da fila, então eu posso definir que durante 10 segundos ele não vai receber nenhuma outra chamada. Atraso de membro seria um atraso antes da chamada ser passada para ele. Basicamente seria o seguinte, eu atendo a chamada aqui e eu uso o headphone, então eu boto aqui que eu tenho 3 segundos antes do áudio ser liberado para as partes, que é o tempo que eu gasto aqui para pegar o headphone e botar na cabeça. Não é um recurso que eu costumo utilizar. Anúncio do agente. Isso aqui é um áudio que eu toco para o atendente na hora que ele recebe a chamada. Então, por exemplo, vamos dizer que eu trabalhe com uma situação onde eu faço suporte técnico para diversas empresas. Então eu quero que o meu atendente, na hora que ele atenda a chamada, ele faça a saudação baseada no nome da empresa que ele está atendendo. Então eu coloco um áudio aqui, chamada da empresa X. E aí na hora que ele atende a chamada, ele fala, olá, obrigado por ligar para a empresa X, meu nome é Marcos, como posso ajudá-lo? Esse é o objetivo do anúncio de agente. Relatório de tempo de espera é para ele informar para o agente, logo após o anúncio, há quanto tempo a pessoa está aguardando na fila. Pausa automática é pausar um atendente se ele começa a não atender as chamadas. Pausa automática se ele estiver ocupado ou indisponível. E atrasos na pausa automática. Eu não costumo usar pausa automática. Opções de capacidade. Eu quero que essa fila tenha um máximo de 5 pessoas na espera. O máximo que pode ter na espera é 5 pessoas. Esse tempo é referente à espera. Se a chamada foi atendida, ele vai aceitar a sexta chamada. Entrar-se vazio, ou seja, se eu não tenho um atendente disponível e deixo a pessoa entrar na fila, sim, normalmente. E se eu não tenho mais nenhum atendente disponível, se eu quero remover, né, a pessoa, o cliente que está ligando dessa fila ou não. Tá? Normalmente a gente deixa entrar-se vazio e deixa não sair se estiver vazio. Anúncio de chamador, nome feio colocar em português aqui. Isso aqui seria anunciar para quem está ligando a posição dele, que ele entrou na fila. Olá, você é o primeiro da fila, por favor aguarde. E se eu quero anunciar o tempo de espera? O tempo médio de espera é de X minutos. Tá? Também podemos colocar um anúncio periódico de breakout, que seria uma URA para que o usuário possa, durante a espera dele, ir para um outro local. Ele está aguardando no suporte técnico, então a cada 1 minuto o sistema pergunta para ele, se você deseja atendimento em outra área, por favor, pressione, eu não me lembro qual é o código que ele usa aqui, mas pressione X, né, e aí ele vai ser direcionado para uma URA, que daí ele vai fazer o resto da sequência dele.
Nível de serviço seria o tempo que você espera que os atendimentos sejam feitos. Isso é para poder gerar informação de métrica. É interessante colocar esse valor com um tempo que você realmente acredita ser aceitável. Ou seja, eu não quero um usuário meu esperando na fila por mais de 1 minuto. Então você coloca o SLA de 1 minuto. Se as chamadas não forem atendidas, você vai ter métricas de informação de quebra de SLA, de quebra do tempo esperado de atendimento. Reiniciar estatísticas é para ele zerar as estatísticas da fila uma vez por semana, todo dia e assim por diante. Posso definir aqui todo dia às 23h59, eu não tenho expediente, eu zero a estatística porque eu quero entrar com as estatísticas zeradas diariamente. Não selecionei destino em caso de falha, vamos só desligar a chamada aqui. Basicamente assim eu criei a minha fila. Coloquei meus ramais ali dentro, agora eu posso usar ela numa URA, ou no DDR, ou numa regra de horário e assim por diante. Vamos ver então, o grupo de toque seria um grupo de ramais, né, que tem um propósito similar ao propósito da fila. Então, número 9001, grupo de ramais teste, aqui poderia ser o suporte, o financeiro, o administrativo, não importa. Quais são os ramais que eu quero colocar nesse grupo? Estratégia de toque. Qual o tempo máximo que eu vou aguardar por atendimento? Máximo de 300 segundos. Então, nesse caso aqui, o normal seria alguma coisa como 40 segundos, 30 segundos. Se ao entrar no grupo de toque eu quero que seja tocado algum áudio para o cliente, algo, por exemplo, por favor aguarde, estamos conectando sua chamada a um de nossos atendentes, algo desse tipo. Se eu quero, em vez de tocar se eu quero tocar uma música ou se eu quero tocar o ringue, né? Aqui na verdade está um pouco confuso. Mas tocar significa, eu vou dar o tom de chamando, né, normal, ou se eu quiser a música, eu seleciono a música que eu quero aqui. Posso adicionar um prefixo ao Caller ID, posso gerar informações de alerta, enviar progress, isso é um detalhe de sinalização, marcar a chamada atendida em outro lugar, que é para ela não aparecer no display do telefone, ignorar configurações de SIGAME, de call forward. Isso é importante, porque senão um determinado ramal ele tem uma regra de SIGAME e a chamada entrou no grupo de toque e vai fazer o SIGAME para ele. Isso não é muito legal. Ignorar agentes ocupados, sim, e ativar a captura de chamadas também é um bom recurso de se utilizar. Confirmar chamada é para ele pedir uma confirmação antes de tocar para todo mundo. Anúncio remoto é para me tocar uma mensagem para quem atender a ligação. Tá, isso aqui é um anúncio de too late. Seria para ele tocar uma mensagem informando para você, olha, alguém já atendeu a chamada. E gravação de chamada e destino, caso não responda. Posso jogar para uma fila ou para um outro local qualquer. Então, basicamente, esses são os detalhes referentes à criação dos grupos de toque. Mandou aplicar a configuração, você já pode usar, seja num SIGAME, seja num transbordo de fila, seja no seu DDR ou na sua URA. Ok? Fechou.